Olá pessoal, bem-vindos ao canal Paralelo Metafórico. Gostaria de pedir muito obrigado pelos 1000 inscritos e hoje a gente vai levar o canal para um outro patamar, ok? Muito obrigado por todos os comentários, curtidas, compartilhamentos e opiniões que vocês dão sobre as matérias do canal. O Paralelo Metafórico foca principalmente no mistério e curiosidades sobre a vida humana. E hoje nós vamos apresentar um levantamento histórico sobre um famoso caso que aconteceu na França, conhecido como o sequestro da Rua Poitiers. Alguns chamam de a triste história de Blanche Monnier. Blanche Monnier viveu na França de 1849, data do seu nascimento, até 1913, quando morreu de forma trágica. Aos seus 25 anos, ela não esperava que seu futuro fosse tão horrível como acabou sendo. Durante a infância, Blanche era uma criança tímida, insegura e a relação com sua mãe não era das melhores. Por isso, passou por constantes ataques de anorexia. No século XIX, a relação com os pais era bem difícil. Os filhos não podiam questioná-los e nem dar opinião em nada. Seu pai, um burguês, quando morreu, deixou a família bem acomodada financeiramente. Certo dia, Blanche conheceu um comerciante e pretenso estudante de direito. Entretanto, a sua mãe não simpatizou com o rapaz, pois ela o achava muito velho para sua filha e que ele não ganhava o suficiente para sustentá-la. Por isso, ela tomou a decisão de proibir o relacionamento da sua filha. Algum tempo depois, Blanche foi dada como desaparecida, e o que aconteceu depois disso chocou até mesmo o mais experiente policial da França. Passaram-se 25 anos e as autoridades locais receberam uma carta anônima que explicava detalhadamente a situação da jovem que se encontrava presa. A polícia estava cética a respeito das alegações contidas na carta. Ainda assim, alguém lembrou que a filha dos Monnier, a jovem Blanche, havia sumido misteriosamente anos atrás. Blanche era conhecida como uma jovem mulher alegre e bem disposta, com uma beleza marcante e expressivos olhos azuis. Talvez a carta fosse apenas uma brincadeira, o tipo da coisa que pessoas com tempo livre e coração de pedra faziam. Mas, e se não fosse brincadeira? Pensando nisso, um investigador e o seu assistente, com mais um advogado e 2 policiais, resolveram então fazer uma investigação para levantar mais sobre esse boato. Eles bateram na porta de número 21 na rua La Visitation, no bairro de Poitiers, dias depois de receberem a carta. Após muita insistência, uma mulher, a criada da casa, abriu a porta pedindo desculpas pela demora. Disse que estava atarefada demais e que era a única empregada da família. A mulher pareceu assustada com a presença dos homens, sobretudo dos policiais uniformizados, que exigiam ver a sua patroa, a Madame Monnier. Ao entrarem, notaram que o lugar estava estranhamente desarrumado e sujo, mas isso não surpreendeu os homens, que foram conduzidos a uma sala privada onde deveriam aguardar Madame Monnier. A mulher surgiu cerca de meia hora depois, amparada pela sua criada, e ao ser questionada pelos policiais, ela relatou que não compreendia o sentido da carta e que aquilo não passava de tolice. Os policiais estavam convencidos de que a carta não passava de um trote, mas o assistente do investigador pediu para inspecionar a casa, alegando que havia algumas infrações quanto às instalações elétricas. Madame Monnier disse que ele poderia inspecionar a casa, desde que não entrasse nos quartos, para não perturbar a tranquilidade do ambiente, e que fosse acompanhado pela sua criada. O assistente andou pela casa, observando cada canto, enquanto os policiais aguardavam na entrada. Enquanto inspecionava um dos corredores no segundo andar, sentiu um cheiro desagradável que vinha de uma sala da enorme mansão, que se encontrava trancada. Ele ordenou que a criada abrisse a porta, e ela se negou, avisando que iria chamar a patroa. O assistente foi mais rápido e segurou a mulher, exigindo que ela contasse o que estava acontecendo, já que parecia claramente que estavam escondendo alguma coisa. Ela se limitou a olhar para a porta e dizer que não tinha culpa do que acontecia lá dentro.
O assistente chamou os policiais e eles derrubaram a porta que estava firmemente trancada. Ao abrirem, o fedor transbordou de dentro para fora e quase fez um dos policiais vomitar. Eles então seguiram o odor forte até uma escada que levava ao sótão e que também estava fechada. Quando arrebentaram o cadeado, encontraram um aposento escuro e apertado, extremamente úmido. Lá havia uma única janela coberta por uma pesada cortina que impedia totalmente a entrada de luz. Eles afastaram a cortina e assim permitiram que o sol adentrasse aquela sala esquecida. E então se depararam com uma cena horripilante. No canto mais escuro do aposento, coberta por um lençol imundo, havia uma mulher esquelética, encolhida, descrita como pele e osso pelos policiais. Ela estava completamente nua, deitada sobre um colchão de palha, ensopado de urina e coberto de fezes. Fragmentos de carne, vegetais e pão formavam uma crosta de detritos ao redor do corpo da moça. Ela estava presa a uma corrente de ferro no tornozelo, com grilhões rebitados na parede. Sua pele estava em carne viva pelo longo contato com o metal. Ao ver os homens, ela gritou enlouquecida, assustada pela presença humana depois de tanto tempo isolada. Um dos policiais desmaiou no momento que viu as condições da pobre mulher. O assistente e outro policial trataram de libertá-la, a envolveram em um lençol limpo e correram para o hospital mais próximo, em Paris. Madame Mounier, enquanto isso, permaneceu em seu aposento. Ela foi encontrada horas depois fazendo um lanche de torradas e chá, vestindo uma confortável camisola de seda e chinelos de veludo. Fazia frio na cidade e havia uma lareira acesa. Quando os policiais deram voz de prisão, ela apenas pediu que seu filho fosse chamado. Marcel, seu filho, já havia sido detido horas antes em uma escola onde dava aulas. Ele foi escoltado até a casa e começou a ser interrogado. Foi então que a perturbadora história de Blanche Mounier começou a ser revelada. Quando Blanche tinha aproximadamente 20 anos, ela se apaixonou por um homem mais velho, um comerciante e estudante de direito, com recursos financeiros limitados. A família era contrária a esse relacionamento e exigiu que Blanche abandonasse qualquer esperança de casamento. Segundo rumores, ela planejava fugir com seu amado para a cidade de Marsella, onde pretendia se casar e se estabelecer. Outros rumores afirmavam que o seu envolvimento havia resultado em uma criança ilegítima, que foi abortada por exigência da família. Percebendo que Blanche estava irredutível e que nada poderia ser feito para evitar o enlace, Madame Mounier e seu filho Marcel colocaram em ação um plano hediondo. Certa noite, Blanche foi drogada e carregada para o sótão da casa. Quando despertou, foi informada pela mãe que a porta ficaria trancada e ela confinada no pequeno aposento, até que aceitasse romper o relacionamento com o rapaz. Certamente, na opinião de Madame Mounier, seria questão de tempo até Blanche desistir da ideia. Mas Blanche não desistiu. E assim, Madame Mounier manteve a própria filha como prisioneira no sótão de seu casarão. Após uma tentativa frustrada de fuga, Blanche passou a ser presa em um grilhão de ferro chumbado na parede. Ela era espancada regularmente pelo seu irmão Marcel, que subia no sótão semanalmente com um chicote de cavalo, objeto usado para disciplinar a irmã. Quando ela foi libertada pelos policiais, havia cicatrizes e marcas de abuso em todo o seu corpo. Ferida e doente, ela quase morreu várias vezes. Alimentada com restos de comida recebidos através de uma passagem no assoalho, ela foi perdendo peso e definhando lentamente. Ratos a aterrorizavam noite e dia, surgindo de todos os cantos do sótão para disputar a sua comida. Para fazer suas necessidades, ela usava um escoamento rudimentar que entupia frequentemente e a deixava coberta de dejetos. Ninguém a visitava, e como ninguém respondia aos seus pedidos de socorro, ela parou de implorar por ajuda. O comerciante com quem ela desejava casar morreu em 1885. Os Mounier não podiam mais esconder a ausência de Blanche. Eles contaram a todos que ela havia deixado Paris para viver com parentes. Depois, inventaram que ela havia casado com um importante juiz de outra província. Finalmente, depois de vários meses, surgiram com a história de que ela havia desaparecido em Marsella após um suposto sequestro.
Os Mounier simplesmente inventavam desculpas para o fato dela ter sumido repentinamente. Ninguém desconfiava de nada. Os empregados foram mandados embora e apenas uma governanta de confiança ficou responsável por cuidar das tarefas diárias. A casa foi se deteriorando, a fachada descascando, o pátio sujo e o jardim coberto de ervas daninhas. A aparência era de um castelo mal assombrado, ou melhor, uma casa mal assombrada. Apesar disso, ninguém se importava com o que acontecia lá dentro. Madame Mounier não recebia visitantes ou parentes, e os amigos pareciam não existir. Mounier e Marcel foram detidos após o resgate de Blush. Ela foi transferida para uma prisão enfermaria depois que descobriram que ela sofria de problemas cardíacos. 15 anos mais tarde, ela morreu em sua cama. Acusado de cúmplice, Marcel foi julgado sozinho. O processo começou em outubro de 1901. Ela alegou que sua irmã, Blush, era insana e que era necessário ela ficar isolada de tudo e de todos. Testemunhas chamadas pela corte contrariaram sua defesa. Dezenas de pessoas que conheceram Blush afirmaram que ela se comportava como alguém perfeitamente sã antes de seu desaparecimento. Vizinhos disseram ter ouvido gritos em algumas oportunidades, mas que jamais imaginariam que se tratasse de uma mulher prisioneira. Ninguém suspeitava que pudesse ser Blush. 4 dias após o início do julgamento, Marcel foi declarado culpado e sentenciado a apenas 15 meses de prisão. Ele apelou de sua sentença no início de novembro. Com amigos e conhecidos nos tribunais, obteve um perdão especial, uma aberração jurídica jamais inteiramente explicada até hoje. Para desgosto da opinião pública, ele deixou a prisão como um homem livre. Após ser hostilizado nas ruas de Paris, Marcel se mudou para a cidade de Nice. Ninguém sabe ao certo, mas dizem que ele morreu em um incêndio menos de uma semana após a morte da sua irmã. O prognóstico inicial para Blush Mounier era pessimista. A morte parecia iminente e a recuperação improvável. Além dos danos causados pela má nutrição e doenças, ela não conseguiu suportar a luz e seus olhos não se ajustavam à claridade. Mas, como por milagre, o estado físico de Blush melhorou, tratada por médicos voluntários que desejavam cuidar de seu delicado quadro. Blush recebeu o apoio de indivíduos ricos de toda a Europa, celebridades, presidentes e até monarcas que enviavam presentes frequentemente. O governo da França ofereceu uma casa em Paris onde ela poderia passar seus últimos dias de vida, além de uma pensão vitalícia. Contudo, apesar de melhorar fisicamente, ela jamais recuperou sua sanidade. Blush foi tratada por psiquiatras ilustres, entre os quais o famoso Dr. Sigmund Freud, que estava em início de carreira. Blush jamais superou o trauma sofrido. Acordava aos gritos frequentemente, acreditando que estava de volta à escuridão do confinamento, devorada pelos ratos e coberta de sujeira. Blush Mounier viveu mais 13 anos. Faleceu tranquilamente em um hospital psiquiátrico de Paris em 1913. A identidade do autor da carta que possibilitou a libertação de Blush jamais foi descoberta.